Pessoal, a internet, sem sombra de dúvidas, não perdoa mesmo. Depois da votação do Alexandre de Moraes, que causou um conflito grande, inclusive com o próprio Senado, o Rodrigo Pacheco, que é tão pacífico em relação ao STF, para não falar outra coisa, levantou o tom e falou alto com o STF agora. E depois disso, um vídeo do Alexandre de Moraes vazou e viralizou nas redes sociais. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar do ministro Alexandre de Moraes, a gente vai falar de várias pautas importantes aqui nesse editorial. Então, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, e que a gente possa, enfim, entender um pouco mais o que está acontecendo na política, e que Deus nos ajude. Cada dia que a gente acompanha a política mais um pouco, mais dá desânimo. Mas uma coisa é certa, desistir a gente não pode, a gente tem que seguir forte, a gente tem que seguir firme para enfrentar tudo que está acontecendo, para enfrentar tudo que vem acontecendo. Mas, enfim, tem que ter fé, só com a fé. Bom, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, isso é muito importante para a gente também. Bora falar dessas pautas aqui? Vamos lá. Vamos começar falando do caso do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, quando ele foi colocado como ministro do STF, foi durante a gestão Temer. E ele é muito acusado de ser um ministro ilegítimo pelo Lula ao acusar o Temer de ser golpista. Uma vez que Temer seja golpista, Alexandre de Moraes também, nas falas de Lula, é um ministro ilegítimo, um ministro também golpista, de acordo com a fala do Lula, o que eu repudio totalmente, porque eu não acho que houve golpe nenhum contra Dilma e que Temer realmente assumiu, porque Dilma realmente fez um péssimo trabalho e deveria ter sido empichada como o foi. E teve a participação do STF, um momento que o STF atuou bem, teve a participação do Congresso, enfim, foi tudo dentro do que deveria ser. Contudo, o discurso do Alexandre de Moraes, à época que ele assumiu, era de combater o crime. Lembrando que o Alexandre de Moraes, ele veio do estado de São Paulo, já atuou inclusive como secretário, e ele tinha um discurso de combater a criminalidade. Só que o último julgamento, a última decisão dele, criou aí uns conflitos muito grandes, né? Vamos falar das drogas. Pois é, agora a nova agenda woke, ou seja, a agenda da esquerda, é o fim da guerra às drogas, ou seja, é liberar geral as drogas. E foi esse o tema do julgamento do STF. Olha só a matéria do Globo aqui para vocês. Legalização da maconha no STF. Pois é, legalização das drogas. Essa é a pauta que o STF quer assumir agora. Entendo os votos do julgamento pela descriminalização da droga. Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes sugeriu o teto de 60 gramas de maconha para caracterizar uso pessoal. Já o relator Gilmar Mendes ampliou a descriminalização para qualquer substância, ou seja, no Gilmar Mendes você pode cheirar, pode fumar, pode injetar, pode fazer qualquer coisa. Se é para você, você está liberado para usar, pode ficar à vontade. O Alexandre de Moraes acha que tem que ser a maconha e tem um tanto ponderado aí. Mas o fato é que já está 4-0. Olha só essa matéria da Globo. Após o voto de Moraes, o STF adiou o julgamento sobre porte de drogas para consumo pessoal. O placar é de 4-0, ou seja, 4 ministros já decidiram que, enfim, droga no Brasil pode. Mais 2 votos e já era, acabou. Você pode pedir um baseado na esquina que talvez até o mototáxi vai chegar para te entregar. Ou seja, indiretamente, quem está se beneficiando com isso é a criminalidade. Essa matéria do Terra Brasil Notícias aqui mostra uma cena rara, estupidamente rara. É o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Ele perdeu a paciência e disse que o posicionamento do STF sobre o porte de drogas é um equívoco grave. Ele levantou o tom em relação ao STF e eu vou colocar aqui para vocês verem a fala dele. É a primeira vez que eu vejo o Pacheco pelo menos dar uma fagulha de que ficou insatisfeito com os mandos e desmandos do STF e o atropelo no processo legislativo, a violação, a separação dos poderes, porque legislar é uma atribuição do legislativo. Escuta só o que o Pacheco falou. Política
de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram uma opção. Olha só, eu já falei para vocês muitas vezes sobre esse assunto aqui. É um favoritismo ao crime organizado sem precedentes a liberação das drogas. Tem muita gente que simplesmente não chega perto dessa porcaria, desse lixo que é a droga. Por que ele não chega perto? Porque ele tem medo. Tem medo de ser preso, tem medo de ser pego. Agora, a partir do momento que isso aqui for liberado, vai ter muita gente procurando. E tendo muita gente procurando, o consumo aumenta. E o consumo aumentando, os traficantes vão se dar bem. É isso que o país espera? É isso que o país quer? E como eu disse para vocês, teve um vídeo que foi vazado aqui do Alexandre de Moraes, essa matéria do Poder 360. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou na quarta-feira pela descriminalização do porte individual de maconha. Ao comentar o voto do ministro, internautas recuperaram um vídeo de 2016 em que Moraes aparece cortando pés de maconha. O registro foi feito no Paraguai durante a operação contra o crime transnacional do país vizinho. Ouça só o que o Alexandre de Moraes falou nesse caso. Nosso ministro, a parceria importantíssima entre Brasil e Paraguai. Parceria para a erradicação da maconha, parceria no crime transnacional, parceria principalmente, esse é o efeito mais importante, principalmente contra a criminalidade organizada. Desde o momento que assumi, senhor ministro, um dos meus compromissos, uma das minhas prioridades, minhas e do governo federal, determinação do presidente Michel Temer, é o combate à criminalidade transnacional. É quando nós afirmamos a necessidade de uma operação fronteiras seguras, fronteira em relação ao narcotráfico, fronteira em relação ao tráfico de armas, fronteira em relação ao contrabando. Pois bem, pessoal, se tem uma coisa que não condiz com o que foi dito por ele, é exatamente essa decisão dele, que busca liberar as drogas. Enfim, nós vamos falar agora de um caso aqui que está acontecendo muito. Tá? O MBL é um movimento onde a principal figura no entorno do MBL hoje é o deputado federal Kim Kataguiri. Tem alguns outros que estão aí rodeando o movimento, mas é um movimento que perdeu muita força, é um movimento que, apesar de tudo, ele já não tem mais a potência que ele já teve, principalmente quando aconteceu as eleições em 2018. Mas Kim Kataguiri foi um deputado bem votado, apesar de ter críticas a algumas posturas dele, eu o julgo um bom deputado, não é um deputado ruim. Eu já conversei com Kim Kataguiri algumas vezes em Brasília, quando eu estive lá, falando das nossas pautas, inclusive apresentei para ele a PEC da Pauta Popular, que é um projeto que a gente ainda vai conversar sobre isso ainda. Mas o MBL, ele vem querendo aparecer nas redes sociais, querendo criar mecanismos de aparecer nas redes sociais, principalmente com relação a estudantes. Dá uma olhada nessa matéria do jornal o Globo, que foi publicada. Esse grupo do MBL, inclusive tem uma menina que chama Amanda, que está sempre com eles, foi a uma universidade e lá eles foram novamente hostilizados. Mais cedo ou mais tarde, algo grave vai acontecer. Dá uma olhada. Eu vou colocar um trecho aqui. Eu vou tirar o áudio, tá? Até por questões de gravações aí, direitos autorais. Mas aqui, esse trecho, e aqui eu vou mostrar o quanto a mídia é mentirosa, ou
é condescendente. Mentirosa não, condescendente. Aqui é aos gritos de recua fascista, recua. Mas olha só, jornal O Globo é a fonte. Estudantes da PUC São Paulo, no campus de Perdiz, zona oeste da capital, expulsaram aos gritos de recua fascista, recua. Integrantes do Movimento Brasil Livre, militantes de movimento, entraram na universidade e diziam ser funcionários da PUC para gravar estudantes. Então, não sei se essa informação de que eles diziam ser funcionários da PUC era verdade. Eu sei que esse rapaz de terno, que eu não sei quem é do MBL, Movimento Brasil Livre, e disse que é estudante ou era estudante da universidade. E aqui, segundo eles, estava aos gritos de recua fascista, recua. É um bando de estudantes cometendo crime. Estudantes cometendo crime. E você chamar uma pessoa de fascista é crime, tá? Chamar de fascista é crime no Brasil. E todos esses aqui que estavam gritando recua fascista, recua, estavam cometendo crime. Só que a inverossimilidade, a falta de verdade, até errei na palavra, né? A falta de verdade das matérias, elas têm que ficar demonstradas. O grito aqui não é recua fascista, recua, não. O que já é um crime, por si só. Mas o grito aqui é 1, 2, 3, 4, 5 mil. Esses fascistas na ponta do fuzil, ou seja, defendendo a morte deles. Escuta aqui. É na ponta do fuzil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Lugar de fascista é na ponta do fuzil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Lugar de fascista é na ponta do fuzil. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês, que a mídia vai sempre defender. Entre esses estudantes aqui, entre essa turma que está aqui, que vocês estão vendo aí, cometendo essas cenas, inclusive de agressão, saem os jornalistas. Muitos jornalistas saem daqui, sai muita gente, muito filósofozinho de esquerda que vai ir defender, porque chega lá, é eles que vão defender a pauta da liberação das drogas, é eles que vão defender essas pautas totalmente torpes que a gente vê acontecer no Brasil. E aí vem a mídia para defender essa turma. E se você vê os comentários, tá? Os comentários aqui de ofensa, de morte, parabéns aos estudantes, tem que ser na ponta do fuzil mesmo, ninguém pediu opinião raivosa. Ou seja, você vê o quanto as pessoas estão numa mentalidade, sabe, totalmente fora do padrão, né? Então, assim, o Brasil tá perdido mesmo se a gente for levar em consideração como que as pessoas hoje põem normal essa situação. Tem um livro do Paulo Vieira que eu gosto muito, inclusive eu vou estar num evento em São Paulo, muito interessante também. No livro do Paulo Vieira ele fala o seguinte: a gente não pode entender aquilo que é comum como normal. É comum a gente ver esses estudantes militantes, é comum a gente ver estudantes ameaçando os outros com ponta de fuzil, é comum. Qualquer universidade federal que é bancada com o meu e com o seu dinheiro vai para essa corja e fala em fuzil para as pessoas que pensam diferentes. É comum, mas não é normal. Normalizar isso é perigoso demais. Vamos falar do Tarcísio de Freitas, e esse cara, cada dia que passa, ganha mais o meu respeito. Essa matéria aqui é do Estadão, da Adriana Ferraz, e diz o seguinte: Tarcísio planeja escolas rurais no modelo internato para moradores de rua e usuários de drogas em São Paulo. Mas eu aceito isso de uma forma sem precedentes. Eu acho que isso aqui é genial. O governo Tarcísio de Freitas planeja criar escolas rurais para atender moradores de rua e dependentes químicos no formato de internato. A medida foi oficializada no Diário do Estado nesta quinta-feira, com a instituição de uma comissão técnica para selecionar o consultor que ficará responsável pela proposta sobre a gestão da secretaria. É genial. E aí vem o ministro Alexandre de Moraes e dá uma decisão para que em 120 ou 180 dias, não me recordo, o governo federal resolva a situação desses moradores de rua, mas sem poder conduzi-los coercitivamente. Ou seja, leva-se mais de 30 anos para essa gente chegar onde eles chegaram. Não tem um pingo de dignidade, não tem nada de garantia. Esse pessoal que mora em rua, nada de garantia. E aí,
O poder público é omisso, o poder público não faz nada. E aí, quando tem alguém que fala, ó, nós vamos tirar essa gente das ruas, nós vamos criar escolas rurais, vamos levar esse pessoal lá, eles vão produzir sua própria comida, lá eles vão trabalhar, lá eles vão ficar livres das drogas, lá eles vão ressocializar, lá eles vão aprender uma profissão, lá eles vão trabalhar. E aí, quando isso acontece, vem ministros do Supremo Tribunal Federal e dizem que isso é violação dos direitos humanos, ou seja, é tirar a integridade dos moradores de rua ou tirá-los coercitivamente da rua. Poxa, deve estar de brincadeira falar que isso faz sentido, né? Porque não faz. Enfim, vamos fechar aqui, ó, uma matéria aqui do Deltan Dallagnol, que eu acho muito interessante. Toda sexta-feira, ministros de Lula, como Flávio Dino, Haddad, ou Haddad, e Juscelino Filho, vão para os seus estados em aviões da FAB, em voos que custam até 70 mil aos cofres públicos cada voo. Na segunda, voltam para Brasília do mesmo jeito, porque ninguém é de ferro, né? Paguem seus impostos em dia. Pois é, você passa hora no ônibus, você paga imposto para essa turma, esse grupo de pessoas cometer esse tipo de violação ao dinheiro público. E aí, meu amigo, se isso aqui fosse na gestão Bolsonaro, imagina o estardalhaço que a imprensa não estaria fazendo. Mas aqui tá tudo bem. Aqui é o amor que venceu. É o cara que injeta dinheiro na mídia. É o cara que pega um país com 50 bilhões de superávit e nos 6 primeiros meses já anuncia 40 bilhões de dívida. Isso depois de ter aumentado ainda o teto, ou seja, ter gasto mais do que podia. Esse é o Brasil do amor que venceu, meu amigo. E fazer o quê? Tem gente que está aí para defender. Fazer o quê? Defendam. Defendam à vontade. Normal, tenho certeza que isso não é. Não é mesmo. Mas afinal, temos uma democracia relativa, né? Fazer o quê? Grande abraço, pessoal. Obrigado por ter acompanhado aqui o nosso editorial. É sempre um prazer estar com vocês. Grande abraço.